Boa tarde, povo de Deus, paz do Senhor Jesus, aqui vos fala é o pastor Pedro Salles. E eu gostaria de falar nesta tarde sobre algo que Deus colocou no meu coração. Nos últimos dias que nós estamos vivendo, nós entendemos que existe verdadeiros e também existe os falsos adoradores, né? E para nós basearmos nesse texto, nós devemos observar no livro de Gênesis, capítulo número 4, versículo 1 a 6, quando a Bíblia vai nos falar sobre a história de Caim e Abel. Um verdadeiro adorador e um falso adorador. Aí nós podemos ver as características de um falso adorador e as características de um verdadeiro adorador. A diferença entre o falso e o verdadeiro adorador. Nós temos em Caim e Abel o prototipo do falso e do verdadeiro adorador. Gênesis capítulo 4, versículo 1 a versículo 6, como eu já disse. O falso adorador, ele é invejoso, né? Ele faz tudo para ter inveja daquilo que você possui, daquilo que você é na presença de Deus. Ele fica insatisfeito com o bom desempenho do verdadeiro adorador, Abel. Caim não ficou bem satisfeito com o bom desempenho do seu irmão Abel. Então, por isso, ele era um falso adorador. Segundo, o falso adorador, ele é assassino de profeta. No caso Caim, ele tenta prejudicar e acabar com a vida do verdadeiro adorador, que era Abel. Isso é uma das características entre o falso profeta. Ele quer matar, assassinar o verdadeiro profeta. Muita gente desse jeito nas nossas vidas, né? Ao nosso redor. O terceiro item aqui é: o falso adorador é maligno, porque ele planeja a morte do outro por escondido, dizendo que está apoiando e muitas vezes está querendo assassinar o coitado do irmão, né? Ele apresenta ser do Senhor, porém ele é maligno. 1 João capítulo número 3, versículo 12. Aquele que não ama seu irmão é proveniente do maligno, né? Então, na verdade, o que ele está tentando é matar, ele é assassinar a chamada do seu irmão. Ele é um pensamento maligno, né? E parece ser de Deus, mas porém não é de Deus. O caso de Caim é que ele vai apresentar um holocausto para Deus, mas não é de Deus, né? O falso adorador finge que adora. Veja bem, o falso adorador finge que adora, e por isso a sua adoração é em vão. Em Mateus capítulo número 15, versículo 7 a 9, Jesus vai dizer: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Veja bem, mas o teu coração está longe de mim, e não me adoram. Assim é o falso adorador. O falso adorador mostra uma piedade apenas de fachada. Ele vai apresentar o sacrifício para Deus, mas o sacrifício dele é falso. A sua honra não é para Deus. Ele não está nem aí. Ele está tentando, alguns adoradores, por nossos dias atuais, tentam tirar lucro da obra de Deus, fazendo da obra de Deus um mercado. Isso é um falso adorador, falso profeta, falso adorador, em que nós dizemos. Agora vamos ver a atitude de um verdadeiro adorador. A atitude do verdadeiro adorador é bem diferente do falso adorador. O verdadeiro adorador fica feliz com o sucesso do outro. Isso está no livro de Salmos 35, versículo 27, onde Davi fala que alegra com a conquista do outro, né? Então o verdadeiro adorador é esse, aquele que se alegra com a conquista que o outro consegue, né? Isso é um verdadeiro adorador. Se ele não quer aquilo que é do outro, ele luta por aquilo que é seu, e ele fica alegre quando o outro conquista, né? Quando o outro vai em frente. É aquelas pessoas que quando você começa um projeto, ele te aplaude, ele vai em frente, ele luta, ele ora por você. Esse é o verdadeiro adorador, que é sempre que você tenha uma atitude de um verdadeiro adorador, é bem assim, né? Diferente do falso adorador. A segunda atitude do verdadeiro adorador: o verdadeiro adorador é um grande incentivador de outros profetas e adoradores sinceros. Nós entendemos isso no caso de Barnabé.
né, que incentivou a Paulo e a tantos outros irmãos. Barnabé era um verdadeiro adorador, porque ele incentivou a Paulo e a outros prosseguirem na sua missão. E muitas das vezes nós podemos observar que quando a primeira viagem missionária está escrito lá Barnabé e Paulo. A segunda viagem está Paulo e Barnabé. Por quê? Porque Barnabé era tão bom adorador que ele deixou Paulo prosseguir e recuou-se, porque ele não queria atrapalhar o ministério de Paulo. Isso é um verdadeiro adorador, né? O verdadeiro adorador, ele incentiva, ele empurra a pessoa para frente para fazer as coisas para Deus. Terceiro, o verdadeiro adorador é do Senhor, aleluia. E ele adora em espírito e em verdade e se alegra na presença do Senhor, aleluia. Né? Aí o salmista Davi vai dizer-nos, salmista Davi não, a Bíblia vai nos contar, nos falar a respeito lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 20 e 22, você pode ler depois, 2 Samuel 6, versículo 20 a 22, vai nos contar da alegria, né, Davi estava saindo adorando a Deus, e quando ele adorava o Senhor com toda alegria, enquanto a sua esposa Mical o reclamava, o repreendia, mas Davi não estava nem aí, aleluia, porque ele estava adorando o Senhor em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Quarto, o verdadeiro adorador adora o Senhor na beleza da tua santidade. O Salmo de número 96, versículo de número 9, adorai ao Senhor na beleza da tua santidade. Então o verdadeiro adorador adora a Deus na beleza. O que é adorar a Deus nas belezas da tua santidade? É ser santo, procurar ter uma vida digna de pureza na presença do Senhor, né? Quinto, o verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade, pois em Filipenses 3, Paulo afirma que nós servimos ao Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Veja, por exemplo, que o verdadeiro adorador, ele adora a Deus em espírito e em verdade e não confia na carne. É um adorador que não dá espaço para a carne, é um adorador que não dá espaço para o erro, para o pecado, para as coisas. Então vamos concluir dizendo o seguinte: em um mundo de tantos genéricos, imitações do que é original e verdadeiro, precisamos ter o Espírito de Deus para sabermos discernir o verdadeiro adorador e o falso adorador. O verdadeiro adorador, a verdadeira unção e a falsa unção. O apóstolo João afirma que a unção que recebemos do Senhor é verdadeira e não mentirosa. 1 João, capítulo número 2, versículo 27. Portanto, a unção do falso adorador é também falsa, pois a unção do verdadeiro adorador é verdadeira. Aleluias. A unção do verdadeiro adorador, ela é verdadeira. Do falso adorador também é uma unção falsa. Então, que você seja um verdadeiro adorador. Aprenda as características de um verdadeiro e de um falso adorador. Falso adorador, como eu já disse, ele é invejoso, ele é assassino, ele é maligno, né? E a sua adoração é falsa. O verdadeiro adorador tem atitude de quem incentiva o sucesso, tem alegria no sucesso do outro, ele é incentivador do sucesso do outro, ele adora a Deus na beleza da tua santidade, ele adora a Deus em espírito e em verdade, aleluias. Ele é alguém que não dá espaço para a sua carne. Aprenda isso no nome de Jesus. Seja um verdadeiro adorador em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, te glorificamos ao Senhor por este vídeo, Deus, que deve chegar a alguns corações, que o Senhor possa transmiti-lo através do teu Espírito Santo. Deus, repreende todo mal, toda falsa adoração nos nossos dias, e em nome do Senhor Jesus traga alívio para os nossos corações e para nossas almas, e nos ensina a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica o meu abraço, fundo do meu coração, esse amigo que vos fala, pastor Pedro Salles. Que Deus abençoe em nome de Jesus.